Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, bom início, bom meio, bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Já estamos aí no sexto dia, né, do ano. Graças a Deus, muito trabalho e um pouco de cansaço físico também, né? Uma vez que nós trabalhamos por conta, nós que fazemos aí, né, as nossas férias, né? Quando não dá, a gente tira aí uma semaninha, quando é possível. Mas enfim, somos pau para toda obra, né? Eu sempre falo, né? E nem só de trabalho vive o homem. A gente tem que, de certa forma, chegar num estágio da nossa vida quando o corpo der sinal, né? A gente se sentir cansado, seja mentalmente, fisicamente, a gente tem que respeitar esse limite e com certeza a gente vai ser bem mais produtivo, né? E estou fazendo esse vídeo aqui. Em primeiro lugar, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, você que já se inscreveu, você que está passando por aqui agora, né? Você faz parte desse canal porque o canal já faz 12 anos de canal e a gente está sempre procurando fazer sempre o melhor, né? O que a gente quer, na verdade, quando eu falo a gente, pessoal, sou eu, minha esposa, né? E quem muitas vezes está na obra e participa muitas vezes de uma filmagem que eu faço, né? Então eu coloco no plural porque, né, eu só estou aqui hoje porque vocês fazem parte desse canal. E esse canal, com certeza, cada dia que passa, está crescendo junto com vocês, porque as pessoas que passam por aqui, com certeza, estão aprendendo e aprendendo de verdade, né? Nós não estamos aqui para fazer fama, nós não estamos aqui de passagem, simplesmente para fazer um vídeo, ganhar like, dislike, enfim, nada disso, tá? Eu estou aqui simplesmente para repassar o meu conhecimento, né, que é fundado naquilo que a gente vem aí aprendendo há anos, né? Já são 32 anos de profissão e eu tenho muito que aprender, tá certo? Então vamos trabalhar. E esse vídeo aqui, estou fazendo especialmente para um internauta, ele já está me esperando faz umas 2 semanas, e ele até, né, falou, não, fica tranquilo, a hora que você puder fazer você manda, porque eu preciso dessas suas recomendações, né, em relação ao que ele pediu para mim, e com certeza para mim é uma satisfação muito grande poder trazer sempre uma informação diferenciada e atender aí, né, um internauta. Claro, não dá para atender todo mundo, pessoal, não dá para atender todo mundo. Eu sou sincero, entendeu? Se eu fosse atender todo mundo, porque assim, eu já faço os vídeos no canal para ajudar. Eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Aí quando eu encontro alguém que muitas vezes tem uma dificuldade, que me apresenta um projeto, né, um rascunho, né, enfim, eu procuro ser mais específico, né, para poder ajudar aquela pessoa e de forma, né, simplificada, né, e de quebra ajudando quem precisa. Com certeza o que nós precisamos hoje, né, é de pessoas para nos ajudar, né, não para empurrar no buraco, porque para empurrar no buraco você vai encontrar muita gente, tá certo? E ele me pediu esse desenho, essas informações referente ao quê? Ele quer saber, aqui nós temos, tá, esse desenho que ele mandou para mim no WhatsApp e eu mandei meu filho imprimir, né, para ficar mais fácil eu interagir com vocês aqui e a gente explicar melhor. Eu tenho aqui do lado esquerdo do vídeo, tá, essa planta baixa, que seria o quê? Seria a base, a fundação da casa dele, né? E nós temos aqui a planta superior. Vocês podem notar que nós temos aqui as mesmas medidas, 4,65, né, de largura, 4,65 e 4,65, né? E ele foi bastante perspicaz, se é assim que eu posso dizer, né, na hora que ele preparou o desenho aqui, tá certo? Você pode observar que nós temos aqui, né, a parte de baixo e a parte superior. E a dúvida dele o que é? Aonde ele vai pôr essas sapatas, né? Sapatas, brocas, e a dúvida dele realmente seria somente essa, onde ele vai pôr, né, essas sapatas, essas brocas, para poder distribuir aí, né, todo o peso dessa fundação. E foi feito, pessoal, diversos vídeos na minha construção da minha casa lá, inclusive eu tenho muitos vídeos relacionados a esse tipo de trabalho, né, onde nós vamos fazer o que? Distribuir sapatas e brocas, né, inclusive no meu canal lá, no nosso canal, eu tenho uma playlist, né? Vou deixar para vocês aqui o link da playlist para vocês conferir a construção da nossa casa lá, passo a passo, que nós estamos fazendo desde 2021, tá certo? E nós estamos aí sempre trazendo coisa bacana, né? Para que vocês possam de fato aprender, mas aprender com propriedade, viu? Eu sempre falo, quem tem pressa de aprender, infelizmente não vai aprender, viu? Você tem que ter aí, né, paciência, porque paciência ela é a chave de tudo, tá certo? Não somente na construção civil, em nossa vida diária aí, nós temos que ter paciência em tudo. Beleza? Bom, eu acho que já falei demais. E agora nós vamos trabalhar. E aqui nós temos o projetinho que ele fez aqui, o rascunho dele. Tá? Nós temos aqui, o que me parece, pelo que está escrito a meio apagado, uma garagem, né?
E nós temos aqui uma sala, aqui o que parece ser uma escada, né? E aqui nós temos uma espécie de um hallzinho, né? E aqui nós temos a cozinha, acho que aqui não sei se é o banheiro, né? Não está bem claro para mim, mas acho que é o banheiro aqui, não sei. E nós temos aqui uma cozinha, nós temos aqui uma lavanderia e o fundo. E aqui esse tracejado aqui seria o muro, né? Agora eu não sei se essa casa tem corredor externo, né? Não, tem um nome aqui que eu não sei dizer, acho que é corredor externo. Mas enfim, né? E aqui nós temos 465. Agora eu não sei se ele vai construir essa casa em toda essa metragem, né? Eu não sei se o terreno dele é um terreno inteiro, né? Ou é meio terreno. Mas a construção dele aqui é 465. Nós vamos trabalhar dentro, né, dessa metragem aqui que ele passou pra gente, dentro do projetinho que ele mandou aqui pra gente, né? Pessoal, é o seguinte, como é que eu vou proceder? Eu vou até pegar um canetão para ficar mais fácil. Como é que nós vamos proceder na hora de fazer esse tipo de divisão? Nós temos que ter muito cuidado e entender, nós vamos entender o que seria a sapata, né? Bom, eu vou pegar aqui esse pedaço de granito, para ficar mais fácil entender. Suponhamos que seria a sapata, né? Aquela gaiola de ferro, né? E geralmente a gente trabalha com uma broca no meio, ou dependendo do projeto, com 2 brocas ou 3 brocas, né? Vai depender ali, né, do projeto. Geralmente com 2, né, ou 3 brocas auxiliares, com 2 brocas auxiliares aqui e uma no meio. Vai depender também do tipo de estrutura. Mas vamos aqui considerar, né? Nós vamos trabalhar somente com uma broca no meio. Tá certo? Seria essa broca no meio aqui, ó. Exatamente no centro da sapata. Nós temos aqui nosso pilar. Só lembrando que essa coluna, pessoal, essa coluna, ela tem que descer, essa broca, lá embaixo. A construção da nossa casa lá, ela tá com 3 metros de profundidade, tá? É uma profundidade mínima, tá certo? O que vai acontecer aqui com o peso da construção? Deixa eu pegar alguma coisa aqui mais leve, tá? Deixa eu pegar aqui um mais menor, né? Suponhamos que você tem que seu pilar em cima da sapata, tá? Devidamente engastada, tá certo? É muito importante você saber engastar isso aqui, viu? Na hora de você colocar a sua ferragem aqui. Não é só você pôr a sapata e descer aqui a ferragem, sem essa ferragem, de certa forma, travar dentro dessa sapata aqui. Se ela ficar um vão aqui no meio, você descer a sapata aqui, tá? E descer a broca, sem ela trabalhar conjugado com essa ferragem aqui, de nada valeu essa sapata. Beleza? Com o peso da minha estrutura aqui, o que vai acontecer aqui? A tendência desse peso aqui é fazer com que essa broca ela venha sofrer um recalque, né, com o passar do tempo. E de certa forma isso vai prejudicar a sua construção, provocando trincas, né, rachaduras, né, e situações onde pode levar aí, né, até a construção sucumbir. Então a realidade é essa. Então é importante você entender isso daí. Então com o peso da sua construção, da sua estrutura, em cima dessa broca, desse pilar, tá, na sapata devidamente engastada, essa sapata tem que ter uma dimensão mínima de pelo menos 60 por 60, viu? Mínima. Não vai deixar essa broca ela ceder. Ela vai auxiliar. Por isso que é importante você dividir, tá, devidamente essas sapatas em toda a construção. Então o que eu recomendo para ele aqui, o que eu sugiro para ele aqui, dentro da minha experiência, tá? Nós temos aqui essa lateral que dá 14 metros, conforme ele mandou pra gente aqui, tá vendo? Então como é que eu vou trabalhar? Nós temos uma parede aqui no fundo, tá? Essa parede, eu colocaria uma sapata aqui, ó, tá? Esse quadradinho aqui, eu colocaria uma sapata aqui, colocaria uma outra sapata aqui, ó, certo? Olha lá. E colocaria também uma outra sapata aqui. Uma vez alinhadas, viu, pessoal? Uma pela outra, tá? Com as brocas no meio, viu? Com profundidade mínima de 3 metros cada uma. A sapata, a gaiola deve ser montada 60 por 60, tá? E deixar um espaço de pelo menos 5 centímetros em volta, para que esse concreto venha aí, né, abraçar essa ferragem, tanto as laterais, como o fundo dela, que é muito importante, tá? Nenhum tipo de ferragem pode ficar enfiado na terra, tá? Sem o concreto envolver essa ferragem, tá certo? Inclusive as brocas devem ser mais largas do que a ferragem, para você jogar um concreto primeiro, descer essa ferragem e fazer com que esse concreto ele venha envolver toda a ferragem, viu? Então tome cuidado. Então nós temos aqui essas 3 sapatas, beleza? Eu colocaria uma outra sapata aqui nessa direção aqui, ó, certo? Colocaria também uma outra sapata aqui, nessa direção, e outra sapata aqui. Paulo, mas esse espaço que nós temos aqui, nós temos 4,5 metros, vai ficar sem nada? Nós colocaríamos uma broca auxiliar comum,
Paulo, essa broca eu poderia fazer ela com quanto, pessoal? Paulo, pessoal, eu faria com 3 metros, independente de sapato ou não. Aqui nós temos, pessoal, essa escada, que é um vão de escada, aonde vai deixar o vão na laje para receber o engastamento da escada. É muito importante. Nós temos aqui uma distância daqui a aqui com 2,20, tá? Eu entraria, tá certo? Com uma sapata aqui, ó, nessa direção aqui, ó, 2,20, tá? Então nós trabalharemos nessa direção aqui com 1, 2, 3, 4, 5. E essa broca auxiliar aqui nesses 4,5 metros. Então assim, entre essa distância e essa, ficou muito longe. Então eu colocaria uma broca auxiliar, tá? Não necessariamente com uma sapata, tá certo? Agora nós temos a frente da construção. Estamos falando de todo o entorno aqui, tá vendo? Nós vamos chegar lá dentro já já, viu? Aqui eu colocaria, aqui eu não sei o que é isso daqui, uma entrada, né? Aqui é uma garagem, tá? Eu entraria, tá, com uma outra sapata aqui, com uma broca no meio. E colocaria uma outra sapata também nesse canto aqui, ó, tá? Nós temos aqui um vão, não sei se é a entrada da garagem, né? Então nós temos aqui, ó, dessa direção aqui na frente, nós trabalharíamos com 3 sapatas. Aqui eu vou seguir o mesmo padrão do lado esquerdo do vídeo aí. Eu colocaria uma broca auxiliar, tá? Entraria com uma sapata aqui nessa direção, tá certo? Olha lá. Beleza? Aqui eu entraria também com uma outra sapata para balancear a construção. E aqui eu entraria uma outra sapata também. Paulo, eu estou vendo que você vai utilizar 2 brocas auxiliares somente aqui na frente. Mas se eu quiser pôr sapato em tudo, aí fica a seu critério, tá? Se você quiser pôr sapato em tudo, aí, como se diz, né? Fica a seu critério. Mas eu trabalharia nessa dinâmica aqui. O meio é importante, tá? Nós temos aqui essa distância aqui, beleza? Então eu entraria nesse meio aqui, tá vendo? Nós temos aqui uma distância de 4,65. Então eu trabalharia com essa sapata nesse meio aqui, dividindo esse meio aqui, tá vendo? Ela não vai ficar alinhada com essa daqui. Mas eu dividiria esse meio, pegava o eixo, colocaria uma sapata aqui, ó. Aqui nós temos um vão de escada. Eu também trabalharia com uma sapata aqui, ó, tá? Isso estamos falando da fundação, tá, pessoal? Aqui ele já me fez o desenho, mas estou trabalhando, tá? Como se fosse uma planta de fundação, tá certo? E eu trabalharia também com uma outra sapata aqui. Então, nessa parte de baixo, eu trabalharia com 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. São 15 sapatas e mais 2 brocas auxiliares. Por que eu estou fazendo assim? Se vocês olharem aqui do lado direito do vídeo, nós temos aqui a planta superior. Nós vamos transferir essa planta para cá, ó, em cima dessa estrutura aqui, ó, a primeira laje, né? E vai entrar essa estrutura aqui. Nota que nós temos aqui em cima, pessoal, aqui diversas paredes aqui, ó. Essa parede, por exemplo, aqui, ela vai passar aqui no meio. Então, por essa razão que é importante, tá? Se essa sapata, na hora de fazer a construção, tiver condição de alinhar ela, melhor ainda, tá certo? Poderia jogar ela alinhada aqui. Porque essa parede aqui, ó, ela vai trabalhar aqui em cima. Então nós vamos ter uma viga fora, tá? Que vai suportar o peso dessa parede. Outra coisa importante, jamais trabalhar com paredes em cima de lajes, tá? Em sobrados. Em cima de lajes, onde não tem nada embaixo que venha apoiar, auxiliar essa estrutura. Vocês não podem fazer isso. Por essa razão, que toda a planta que vai ser feita, é importante você estudar a parte de baixo, independente do que vai em cima. A parte de baixo é o que vai segurar a segunda casa. Tá certo? Nós temos o pavimento térreo e o primeiro pavimento. Então é importante que isso seja, de certa forma, harmonizado na hora de você fazer esse tipo de fundação. Então essa parede do meio, ela vai trabalhar aqui, ó. Ela vai trabalhar alinhada aqui, tá? Na minha estrutura aí. Então se essa sapata puder ser alinhada aqui, beleza. Se não, não tem problema, tá? Mas se ela puder ser jogada no mesmo alinhamento, melhor ainda. Beleza? Bom, a segunda situação, nós temos aqui, ó. Essas paredes aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Vai trabalhar aqui, ó. Aqui nós temos o vão da escada, tá? Eu não sei aqui, acho que é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, todas as paredes tem que trabalhar aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Paulo, e aqui nesse vão, Paulo, onde você colocou, por exemplo, 2 brocas auxiliares, né, que não tem sapata, eu poderia trabalhar com uma parede fora aqui? Claro que você pode trabalhar desde quando você faça uma viga, tá? Que ela venha daqui a aqui. Porque se você fizer aqui, por exemplo, essa laje, uma laje enorme, tá? Sem nem nada embaixo, você pôr uma parede no meio dela, aí a situação é complicada. Então, entenda que é o seguinte, então, a parte superior,
ela vai apoiar na parte inferior, obviamente, então ela precisa, tá, de uma estrutura onde as paredes ela tem que ser desenhada, tá, conforme a parte de baixo. Você pode fazer um desenho diferente em cima, mas entenda que toda a construção, tá, de sobrado, toda a alvenaria, e outra coisa também que eu sempre falo, a pessoa vai construir, por exemplo, com bloco embaixo, bloco de cimento. Ah, mas eu quero fazer a construção toda de bloco, tem algum problema? Não. Só que eu costumo fazer o seguinte, se eu vou construir com bloco embaixo, eu vou utilizar um material mais leve em cima, uma vez que eu vou dar acabamento, né? Vou fazer acabamento. Mas se a pessoa quiser fazer com material só, não tem problema algum. Você pode fazer tudo de bloco. Ou pode fazer tudo com tijolo cerâmico, tijolinho maciço, né? Vai depender das suas condições financeiras aí. Certo? Mas é importante que toda a parte superior, ela seja, tá, menor a carga de peso do que a parte de baixo. Porque entenda que isso que vocês vão fazer aqui, ó, tá, vai para receber todo esse peso. Aí a pessoa vai querer fazer um andar em cima, fazer um terraço, né? E a situação cada vez mais é o quê? Forçar a estrutura de baixo. Por que que a maioria das construções hoje recebem aí, né, às vezes um dimensionamento errado da ferragem? E com o passar do tempo isso acaba causando trincas, rachaduras. Eu, por exemplo, fui visitar um sobrado ali, que o sobrado tinha 3 andares. O cara fez o primeiro andar, o segundo andar e um terraço em cima. Então assim, eu quando eu vi aquilo dali, eu fiquei assustado, porque a parte de baixo, quando eu precisei fazer lá o acerto para poder fazer o nivelamento do chão para sentar o piso na época, né? Eu percebi que a ferragem do cara embaixo era a ferragem 5,16, tá? Com 4 ferros e os estribos estavam com mais de 20 centímetros do outro. E sem se contar que no vão que ele deixou lá, um vão enorme, né? Dava 100 metros quadrados, ali tinha, acho que era 3 vigas, né? E essas vigas selaram por causa do peso, né? Que acabou forçando as vigas, né? A laje ficou totalmente fora de nível. E aí foi preciso fazer um enchimento na época. Ele até falou para mim que utilizou garrafas PETs, né? E outros materiais recicláveis mais leves. Para quê? Para poder receber a camada de massa em cima. Ficou uma coisa bizarra, né? Tá lá, tá em pé. Mas eu percebi que tem muita trinca proveniente do quê? Da má distribuição, tá? Dessa fundação. Sapatas e brocas tem que ser previamente estudado, tá certo? Fazer um desenho bonitinho, entendeu? Aqui, de repente, na hora de você executar o trabalho, na hora de você gabaritar o terreno, você vai esticar a linha, vai cavocar, você pode fazer alteração. Uma coisa é você ter o papel na mão, né, a teoria. Outra coisa é o negócio na prática. Então é importante que isso seja estudado. Mas eu, particularmente, eu faria dessa forma aqui, tá? As sapatas você pode montar na obra, você pode comprar pronta. Eu, particularmente, eu prefiro montar minha ferragem. Nesse canal, nessa playlist, tá, que eu vou deixar para vocês o link embaixo, eu tenho os vídeos onde eu explico para vocês como fazer a sapata 60 por 60 e como cortar o ferro, o tamanho correto e dobrá-los para você fazer aí. No caso eu fiz com 4 ferros e montar essa ferragem devidamente engastada. Paulo, essas sapatas, eu posso trabalhar com elas no mesmo nível da ferragem ou eu posso pôr a sapata embaixo e a ferragem em cima? Isso vai depender da situação, né, de cada situação. Eu, por exemplo, na minha casa lá, a lateral, toda a ferragem ela trabalhou engastada, passando por dentro da ferragem. Tá? A outra parte da minha construção, elas vão apoiar por cima, nessas que já estão prontas, tá? E foi feito o engastamento por cima da sapata, beleza? E por cima aqui, ó. Porque lá é uma situação diferente, onde o terreno estava fora de nível, né? E eu construí pegando toda a terra de baixo, tá? Para eu não ter problema, senão eu teria que erguer, aterrar todo o terreno para depois fazer, beleza? Mas aí é aquela situação. Mas você pode fazer ela tanto engastada por dentro, tá? Quanto ela apoiada por cima da sapata. Beleza? Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo em minhas obras concretar, por exemplo, nesse caso aqui, talvez a pessoa não consiga fazer a concretagem de tudo de uma vez. Né? Será necessário alugar uma bomba, né? Ou comprar um concreto usinado e concretar tudo de uma vez, fica top. Mas se você não puder fazer isso, você pode fazer o seguinte, concretar, no caso, se você for trabalhar com a ferragem engastada por dentro, o correto é você concretar tudo. Você não pode concretar a sapata, depois fazer o baldrame. O importante é você concretar tudo. No meu caso, no meu terreno lá, como essas aqui ficaram mais baixas, eu concretei a sapata e as brocas, né? Foi feito o nivelamento com o tijolo. Depois trabalhei, né, com a minha ferragem, com as canaletas. Aí eu concretei toda a canaleta por cima lá. Beleza? Mas nesse caso aqui, se você for trabalhar com ela engastada por dentro, o correto é você concretar tudo uma vez só, viu? Então, particularmente, basicamente, eu faria dessa forma aqui. Tá certo? Dessa forma aqui. Ferragem, 3/8. A ferragem pode ser soldada? Não, eu trabalho com ferragem amarrada com arame.
tá? Eu não trabalho com ferro soldado de forma alguma. Eu sou do método antigo. E time que se ganha não se mexe. Eu trabalho com a ferragem amarrada, rabo de macaco na ferragem, ferro 3/8. Paulo, eu posso fazer minha construção utilizando ferro 5/16? Pode, mas aí como eu falei, né? Aí uma situação complicada, porque paga um pouquinho mais caro, mas pega o ferro 3/8, aço CA 50, tá bom? É importante. Marca de ferro no canal, nessa playlist, eu tenho 3 marcas de ferros, tá? Que passou no teste, que pra mim eu recomendo. Não vou falar a marca aqui porque eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda, mas no canal eu tenho lá o vídeo, né? E explicando para vocês quais foram as 3 barras de ferros, tá? Marca de ferro que eu utilizei para poder fazer, né? Para testar, na verdade, né? E eu utilizei dessas 3 marcas na minha construção lá, porque eu acabei comprando uma época de uma loja, depois na loja não tinha, comprei em outra, mas eu utilizei aço de boa qualidade, viu? E outra coisa importante, importantíssima, o concreto, tá? Para fazer esse tipo de estrutura, tem que ser batido mecanicamente ou manualmente. Traço que eu recomendo: 8 latas de areia grossa, tá? Um saco de cimento de boa qualidade, tá certo? Você pode utilizar tanto CP2 quanto CP3. CP2, uso geral. CP3, secagem mais lenta, é mais utilizado em concreto. Concreto deve ser devidamente curado, beleza? Então acho que basicamente é isso, viu? Então essa seria a dinâmica da fundação, tá? Que se eu fosse fazer, eu faria dessa forma aqui, tá joia? Meu amigão, é o seguinte, mesmo assim, você assistiu o vídeo, Paulo, beleza, gostei, bacana, mas ainda tem uma dúvida. Manda um zap pra gente, que assim quando for possível a gente vai retornar, tá? Esclarecendo aí todas as dúvidas, que eu acho interessante, né? Esse canal fazer esse tipo de conteúdo aqui, sempre auxiliando quem precisa, tá joia? Então assim, amigão, Paulo, e nos muros? Eu preciso utilizar a sapata? Bom, se você não for chegar à sua construção no muro, porque na verdade essa área na legislação é uma área verde, não pode ser construída, tá? Então nos muros você vai utilizar ali broca comum. Paulo, eu posso utilizar a mesma profundidade, 3 metros? Não, o muro você pode trabalhar aí com profundidade menor, viu? Tá certo? Olha lá. Aqui no caso você pode trabalhar com 3 brocas. Aqui como nós temos só 1 metro, né? Então não há necessidade de você fazer isso daí. Então pode trabalhar com 3 brocas ali, ó. Comum, tá? Profundidade mínima, 2 metros, 1,80 m, beleza? Se o terreno for niveladinho, tranquilo, tá? Agora se o terreno for caído igual o meu lá, tá? Todo esse processo vai ser feito, depois vai ser feita a elevação da alvenaria, tá certo? E trabalhar aí com as vigas baldrames até você chegar ali no nível desejado. Geralmente eu trabalho, se a rua for bastante inclinada, eu trabalho com o baldrame nivelado com a parte mais alta ou 20 mais alto. Geralmente a casa tem que ficar sempre 20 centímetros mais alto do que os muros, tá? Laterais. Como no caso, se não for ter muro, se for só o fundo, você pode fazer, tá? Sempre 20 mais alto, para você não ter problema com águas de chuvas aí, beleza? E até mesmo a rede de esgoto, que se você fizer uma profundidade fora de padrão, você pode ter problemas aí. Bom, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha levado para você informações importantes e relevantes. E que com certeza para você vai ser útil, né? Nessa empreitada aí, tá certo? Bom, só pra gente finalizar, né? E deixar aqui o negócio fechado com chave de ouro. Independente, tá, pessoal, dessas informações que são repassadas, né? Por mim, que já estou na construção já faz aí 32 anos, tá certo? Já fiz diversas estruturas, fundações, né? Para construções, seja sobrados ou não, né? E eu sempre falo, toda construção, tá? Seja de uma casa, um comércio, seja até de um barraco, tudo tem que ser planejado, tá certo? Elaborado, feito com calma. Todos os procedimentos têm que ser seguidos, tá? À risca, tá? Porque construção, eu sempre falo, não é um lugar para as pessoas fazerem aí, né, dela, como eu vejo muitos fazendo no YouTube, né? Infelizmente eu vou ter que falar isso, porque a realidade é isso. Fazendo da construção civil um campo de experiência, né? Então não é assim que funciona, tá bom? Então leve a sério, porque aqui de baixo vai ter vidas, e vidas não são compradas com nenhum tipo de moeda, tá certo? Então vidas têm que ser preservadas, e se você vai construir, pense nas pessoas que vão ficar aqui de baixo, tá bom? E outra coisa, né? Sonho é dinheiro, e dinheiro exige, né, trabalho, e tudo que você venha conquistar nessa vida requer ali sacrifício, tá certo? Eu sei o que eu tô passando e eu sei o quanto é difícil. Valeu, gente? É isso aí. Fui, um abraço e não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa pra gente o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai fazer, né, sempre o melhor
depois que você assistir esse vídeo aqui. Valeu, um abraço para você, meu amigão. Fui, fica com Deus. Tchau, tchau.